2024 chegou e a temporada de suplício para o cinéfilo médio como este que vos fala. E você que está aí do outro lado que não tem passe de imprensa, sessão, cabine fechada, por que não começar com aqueles filmes que a gente consegue encontrar, pelo menos aí nos streams? Vamos começar com 2 na Netflix. Simbora! Fala aí, pessoal do Vilodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Gribarni, você está no Vilodoxia para um dia muito especial, sim, para dar conta dessa temporada de premiações, vamos para um vídeo combo, sim, 2 resenhas neste mesmo vídeo, dá uma olhada aqui na timelapse aqui para saber qual é o que te interessa mais. Vamos começar aí com Maestro, da Netflix, e depois vamos para a Sociedade na Neve, sem spoiler, beleza? Apesar de serem biografias e tudo mais, né, então, mas enfim, bora lá! E aqui você já sabe, hoje eu vou pedindo logo, deixa seu like maroto antes que as distribuidoras e os estúdios não façam o filme chegar pra gente ver antes do Oscar. Meu Deus do céu, como é difícil às vezes, né, fazer a gente conseguir acessar os filmes. Então, por isso que a gente começa aqui hoje com a Netflix. Semana que vem tem mais 2 combos, assim, tudo do filme junto. E eu aproveito para desejar feliz 2024 pra você, pra toda a sua família, que seja um ano lindo, maravilhoso e muito obrigado pela sua companhia aqui no canal. Então, sem mais delongas, bora começar! E vamos começar com a aposta mestra, Maestro, da Netflix. Desculpa por isso. Ah, cara, você é muito engraçado. Bradley Cooper aqui na sua segunda direção, salvo engano, depois de Nasce uma Estrela. Já adianto logo que eu prefiro a visceralidade, a coisa crua de Nasce uma Estrela. Não que Maestro seja ruim, mas assim, acho que ele tem um cuidado tão grande às vezes que parece um filme Me Dê um Oscar, por favor, e fica às vezes um pouco estéreo, já adiantando um pouco isso. Vamos começar por Bradley Cooper. Editor, coloca a carinha dele aqui, por favor. Bradley Cooper aqui coassina o roteiro, tá na direção, tá na atuação, deu alfinetada aí, minha esposa Andréia, te amo, meu amor, me fez ver essa notícia aí, falando de preparação, que não é 6 meses para se preparar, alfinetando o Cillian Murphy, que ganhou um Globo de Ouro, né, com Oppenheimer e tal. Ele ficou aí desde Nasce uma Estrela se preparando para interpretar o maestro Bernard Bernstein. Leonard Bernstein. Eita coisa, nome gostoso. Enfim, ele ficou ali um tempão, mais de 5, 6 anos se preparando e fica um negócio que talvez possa incomodar alguns, né? Uma atuação que às vezes é imitação, se você conhece ou não a obra, isso a gente vai discutir mais adiante. Mas assim, minha grande força aqui pra esse filme é a Carey Mulligan. Carey Mulligan, editor, coloca a carinha dela, por favor, aqui. Tá excepcional, tá excelente. Nem parece a mesma pessoa lá de Doce Vingança e também tá lá em Southburn, como aquela prima com cabelo ruivo lá e tal. Parece uma outra pessoa, tá muito bem. Teve a polêmica da Felícia Montenegro ser chilena e a Carey Mulligan, obviamente, não ser, mas ela tá muito bem no papel, como essa mulher que abdica, de alguma forma, e abre mão, né, entende os desejos homoafetivos, eróticos e de traição, né, sexuais do marido para poder viver a sua vida e tudo mais. Isso não é spoiler, é biografia, tá nos trailers de alguma maneira, né? E ela é o coração do filme. Eu acho que esse é o grande acerto, tanto do Bradley quanto do roteiro aqui, em focar bastante na Felícia Montenegro, no personagem da Carey Mulligan. Esse é o grande acerto, além, é claro, das questões de técnicas, né, de fotografia, cenografia, a ideia do preto e branco, quase num 4x3, depois abre pro colorido. Outra coisa muito forte na minha aposta aqui para Oscar, além de atuação pelo próprio, né, Bradley Cooper e a própria Carey Mulligan, você tem ali roteiro, também pode ser eventualmente, mas não acho que seja o forte. O forte para mim é cabelo, maquiagem e fotografia. A fotografia é muito boa, junto com as músicas do próprio maestro aqui, que permeiam o filme, assim. Então, é um filme honesto, é um filme redondinho, no molde dos Oscars, de um jeito não tão apelativo quanto se poderia imaginar, mas que às vezes, se você pensar melhor depois da sessão, carece de algumas coisas. Então, assim, primeiro, se você não conhece Leonard Bernstein, se você não conhece, sei lá, Amor Sublime Amor, West Side Story, outros musicais, as composições dele, se você não é estadunidense, vai faltar background ali, vai faltar pano de fundo, porque, assim, tanto da vida e da obra como artistas, né, do maestro Leonard Bernstein quanto da Felícia Montenegro, não é o foco do filme. Não é sobre isso, entendeu? Então, até entendo o roteiro não falar sobre isso, mas falta um pouco de aprofundamento nesse processo criativo dos dois, na carreira que os dois tinham, né? Então, foca-se muito no por trás dos panos, tal qual acontece no muito bom também lá da Sofia Coppola, Priscila. Não é sobre o Elvis Star, né, que ganhou o Oscar há pouco tempo atrás, do Baz Luhrmann, é sobre o Elvis por trás dos panos. E aqui Bradley Cooper prefere fazer essa questão por trás da fama, mas que fica carecendo de algumas informações. Tocam músicas
músicas, citam-se nomes que, se você não tem noção, acho que a história fica um pouco mais rasa, né? Se você não sabe o que é West Side Story, a importância dos musicais, Broadway, a carreira que a Felícia Montenegro fez, etc., isso pode faltar, assim, para uma absorção mais interessante do filme. E o filme tem essa questão que eu falei anteriormente, que ele é muito, por favor, me dê um Oscar em alguns momentos, que pode parecer não tão afetivo quanto se poderia supor. Mas, para mim, para minha esposa, a gente viu juntos, né? A gente assistiu, é uma história bastante afetiva, emotiva, que beira o melodramático, mas que para mim entrega uma história de amizade, cumplicidade, de amor, de afeto e de uma vida de um homem que quase poderia ter se perdido se não fosse a sua Felícia, né? Então, como disse o Dele Nogari, né, talvez o título correto seria Maestro e Felícia, e não só Maestro, porque ele não seria o que é, e o Bradley Cooper sabe e entende muito bem isso, se não fosse a abnegação, a força, a potência, o direcionamento dessa mulher que sempre esteve e acompanhou durante toda a sua vida, deu 3 filhos para ele e fez eventualmente ele ser um homem melhor e um profissional melhor. Bom, então por isso tudo, a minha nota para Maestro é nota 7,5. É um filme bom, competente, que tem ali um e meio a mais por conta do excelente trabalho da Carey Mulligan, e aqui Bradley Cooper vai melhor como diretor do que como ator ou co-roteirista. É isso, vamos lá pro próximo. Sociedade da Neve. Sociedade da Neve de J.A. Bayona, Juan Antonio Bayona, é espanhol. Ele é responsável por Inesquecível, Orfanato, 7 Minutos Depois da Meia-Noite, que eu adoro, gosto muito. E aqui ele também baseia a sua obra, tal qual aconteceu em Vivos, lá da década de 90, num livro homônimo de um dos sobreviventes. Aqui é um outro livro, né, que é o próprio Sociedade da Neve. Ele baseia esse longa aqui nesse outro livro. E o que ele traz de novo nesse filme, primeiro, é o lugar de fala, né? O primeiro filme de 90 tem a coisa do americano, da versão hollywoodiana. E aqui você tem o hispanohablante, você tem a versão com atores chilenos, venezuelanos, mexicanos, hispanohablantes, enfim, de modo geral. Isso acrescenta mais, eu acho, a imersividade aqui da trama. É uma história que foi bastante, sei lá, dissecada, né, em livros, minisséries, documentários e tal, que deixa a gente intrigado, né, com um episódio de antropofagia, canibalismo para a sobrevivência, coloca a gente em xeque com questões de religiosidade, moral, ética, o que é o direito à vida, o que é sobrevivência, e o Bayona, ele coloca esses assuntos em tela de um jeito muito visceral. Talvez seja o acidente, assim, de avião, né, mais interessante, mais visceral e impactante que eu tenha visto nos últimos anos. A cena não dura mais do que o necessário, sei lá, se tem 1 minuto e meio, 2, é muito, e é dolorosa, sabe? É quando perde a cauda e o pessoal cai lá nos Andes e os corpos e, enfim, tudo vai acontecendo, você já fica muito impactado, e os pontos de virada de interesse são muito bem encaixados, assim, sabe? Com muito respeito às vítimas, e o filme também se supõe um filme legado, um filme memória, na medida em que o diretor vai colocando na tela, editor, coloca aí se você achar, por gentileza, vai colocando na tela nome e idade de cada pessoa que morre, tanto na queda quanto durante os 76 dias em temperaturas quase que abaixo de 40 graus, um ambiente totalmente inóspito, onde as pessoas já se conheciam e tem que cuidar de si, uns dos outros, e ao mesmo tempo, quando se morre, às vezes até em vida, dá autorização para usar o seu corpo para se alimentar e a se alimentar dos corpos que você conhece. Então você tem um pacto ali nessa sociedade da neve, por exemplo, de pessoas que vão preparar e cortar os corpos ainda com o rosto, né, com personalidade, para os que estão relutantes ainda, né, e comer só aquela carne que parece um filé de frango, que parece, enfim, miúdos e tal, despersonalizada essa carne. Olha só o trabalho, né, olha a questão mental, que depois o filme vai mostrando ao longo do tempo, vai se tornando algo comum, cotidiano, e o filme, muito acertadamente, em roteiro e em direção, está para além da questão do canibalismo e etc. Ele resolve isso ali na primeira hora, talvez até menos, e já parte para a questão do relacionamento afetivo e emotivo entre os personagens, que é o que realmente importa, esse direito, essa potência, essa vontade de viver. Se você é sensível a spoiler, eu vou falar agora uma parte que tem um pouquinho de spoiler sobre o narrador da história, que é um Numa, né? Bom, como ponto assim de ressalva, se pode se dizer assim, você tem a trilha ali manipulativa para alguns, né, do mesmo responsável pela trilha de Lost, que às vezes cadencia um pouco mais, mas para mim não me incomodou em grande medida. Tem a coisa interessante do Numa ser o narrador, tal qual vimos, e é muito comum em narrativas também hispanohablantes, né, o narrador ser
uma pessoa que já está morta, né? Alguém que não está ali. É interessante pensar que, eventualmente, também tem a função de você dar voz aos mortos, né? Já que os vivos tanto falaram, tanto escreveram, tanto disseram, e só é possível a vida daqueles que estão entre nós ou que já faleceram recentemente, porque houve os mortos, né? Houve esses outros companheiros, outros amigos e amigas que faleceram, deram seu corpo, sua carne, com consentimento ou não, para que a vida pudesse prosseguir, para que a vida pudesse continuar, sabe? Então, nesse sentido, eu acho interessante dar voz aos mortos, né? Como acontece lá em La Casa de Papel e tal. Acho interessante isso. E o filme, ele fecha, e eu acho que isso pra mim é um ponto um tanto quanto negativo, mas é uma sociedade hispânica e tal. São muito católicos, muito religiosos, e o filme foca muito nisso, né? Na luz, na divindade. Tem uma discussão no que é Deus, se Deus é a pessoa que está sobrevivendo, ajudando, dando a carne. Tem uma ideia de comunhão. Eu sou a comunhão, a minha carne é como se fosse a hóstia, né, no cristianismo, e eu estou dando o meu corpo numa prova de vida maior do que o amigo que se entrega pelo outro. Isso é literal e visceral ali no filme, né? Mas assim, o tom religioso de fundo, de esperança, às vezes me pareceu um pouco meloso, um pouco forçoso, porque o diretor já tem essa visão de que você pode escolher, entre aspas, mas tende-se a ideia de que foi um milagre dos Andes e não um desastre nos Andes, né? Então há uma ideia de milagre e, no fim, a ideia de mídia, da repercussão fica um pouco de lado, e o filme ele se encaminha para o final quase que fazendo uma metáfora ali com a Santa Ceia, com os sobreviventes. O trabalho de maquiagem, direção de arte, de VFX é excelente. Coloca aí se você achar a favor, que a gente nem vê a montanha que não tem, o avião, a neve e tudo mais. É um trabalho assim excelente, quase que imperceptível, e talvez isso seja um motivo de louvor assim para a Sociedade da Neve, que tem tantos assuntos interessantes além dessa questão técnica, ou das questões técnicas que também são muito boas, inclusive aí falando também do elenco, que também é muito bom, a trilha sonora é muito interessante, que peca aí por essas coisinhas que eu falei anteriormente. Bom, então por isso tudo, a minha nota para a Sociedade da Neve é nota 8.3. É um filmaço que é difícil de assistir, difícil de digerir, uma história que já foi bastante mexida, mas que J.A. Bayona entrega pra gente algo a mais e um motivo pra gente atualizar esses 50 anos do Desastre dos Andes aqui na Netflix. Beleza, pessoal? Então é isso. Você tá assistindo, tá conseguindo assistir os filmes do Oscar, tá aí na sua cidade, não tá? Tem alguma dificuldade, tem alguma dica? Deixa aí nos comentários. É isso, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Valeu! Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix. Considere o clube de membros e muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado sempre.